Fala você ligado aqui no Bora Fazer um Curta e hoje começa a nossa cobertura do Festival do Rio 2018. E nada melhor do que falar justamente sobre o filme da abertura do festival, que vai ser As Viúvas, do novo longa do diretor Steve McQueen, que vocês conhecem por Shame, lá com o Michael Fassbender, e o 12 Anos de Escravidão, pelo qual o Steve McQueen ganhou o Oscar em 2014 de melhor filme. Não melhor diretor, ele perdeu para Alfonso Cuarón, mas ganhou de melhor filme naquele ano. E o Festival do Rio, a gente vai ao longo dos dias e falando sobre alguns filmes individuais que a gente vai assistir ao longo do festival. Vamos tentar falar sobre Infiltrado no Clã, vamos tentar falar sobre Guerra Fria, Cafarnal, novos longas do Lars von Trier, do Gus Van Sant, Obscuro Barroco, mas assim, de um modo geral, a cobertura do festival, o novo longa do diretor do Moonlight, então esperem aí uma cobertura razoável na medida do possível do festival. E vale lembrar que hoje ou amanhã vai sair um videozinho mostrando como é que foi o evento de gala da abertura do Festival do Rio com Marco, Arthur e Marcel, essa galerinha toda que vocês adoram. Bom, falemos sobre As Viúvas. O filme ele conta uma história fascinante por si só. Ele é basicamente um heist movie, onde um trio ou um quarteto de viúvas, cujos maridos morreram em um assalto político, elas resolvem fazer outro assalto político para resolver as pendências que ficaram na cola delas por conta das cagadas que os maridos cometeram e por conta da corrupção na política, por conta de crimes, etc. Então é um filme que, principalmente do ponto de vista temático, ele é um filme muito bem resolvido e muito articulado, porque ele conta com vários temas políticos, naturalmente, e que refletem a nossa realidade, não só dos Estados Unidos, mas até mesmo do Brasil de hoje em dia. Porque o filme ele mostra assassinatos políticos, e a gente andou acompanhando alguns assassinatos políticos ultimamente, ou tentativas de assassinatos políticos ultimamente. O filme mostra também como que os candidatos eles orquestram as suas campanhas de uma maneira bem metódica e bem estratégica e bem oportunista, adotando inclusive meios absolutamente questionáveis, absolutamente corruptos mesmo. E o filme ele desenvolve muito bem as intrigas que existem entre os candidatos de dois partidos diferentes, que defendem causas diferentes, mas que na verdade são farinha do mesmo saco, porque os dois caras são políticos com sérios comprometimentos. De verdade, morais e éticos, esse tipo de coisa. E é interessante você perceber como os personagens desse filme são personagens complexos. Por exemplo, tem um personagem que é um político nesse filme que ele é cristão e negro. E ele usa a igreja, a comunidade que ele tem evangélica, para movimentar o seu eleitorado. E nisso, o filme ele serve muito bem como uma crítica ao posicionamento religioso dentro da política, como é que alguns políticos usam a religião para angariar votos, mas ao mesmo tempo, esse candidato, ele é um cara que é vítima do racismo. E ele encara o racismo institucional, institucional mesmo da sociedade, como algo que vai servir como ponto de partida para a sua campanha e para os seus ideais e para as suas ações, mas isso de maneira nenhuma exime esse político dos vários crimes reais que ele comete ao longo do filme inteiro. Então ele é um filme bem complexo nesse sentido. Da mesma maneira, existe um ponto assim no filme, sem spoiler, claro, onde a gente vê dois policiais parando um cara na rua por ele ser negro e cometendo algo terrível com esse cara, um claro exemplo de abuso de autoridade policial e de racismo dentro da polícia. E isso até remete àquele episódio do Comedians in Cars Getting Coffee, onde o Seinfeld tava com o Chris Rock, e aí o Chris Rock vira pro Seinfeld e fala que, porra, se eu não tivesse com você, um branco aqui agora, esses policiais teriam pedido meus documentos e tal. Então remete a essa questão política. Claro que a gente não poderia esperar menos do diretor de 12 anos de escravidão. Então o filme sim toca na questão do racismo. Da mesma maneira, existem outros comentários, como por exemplo, uma das personagens, em certo momento, ela precisa comprar 3 Glocks e balas, munição. E aí ela pergunta, caramba, mas como é que eu vou arrumar isso? É difícil. E aí a personagem da Viola Davis vira pra ela e responde,
This is America. E aí é engraçado que serve ao mesmo tempo como piada, mas como crítica à atual sociedade. E eu acho que no mundo em que nós vivemos, ainda mais no Brasil em que nós vivemos, um filme como esse é muito importante porque ele reflete várias questões políticas, de fato, mas de uma maneira complexa, sem retratar os personagens como heróis ou vilões. Todo mundo nesse filme tem alguma culpa no cartório. Todo mundo nesse filme faz alguma coisa errada. Todo mundo é ética e moralmente corrompido. Além disso, além das questões temáticas, o filme é muitíssimo bem resolvido de um ponto de vista técnico. A direção do Steve McQueen nesse filme, ela é muito elegante, realmente. Ele adota vários travelings contínuos e vários planos longos e vários movimentos de câmera arrojados, como por exemplo passando por um salão assim, de uma maneira bem elegante, bem charmosa, mas nunca chamando a atenção para si mesmo. Ele tá sempre usando a técnica para dizer alguma coisa sobre a história, ou sobre o tema, ou sobre os personagens. Existe um momento nesse filme que é emblemático, para mim, pelo menos, onde o personagem do Colin Farrell, ele acabou de sair de um comício, assim, com um pequeno eleitorado dele, e aí ele entra num carro. E nisso, a câmera fica fixa, assim, na parte dianteira do carro, focado ao que está ao redor do carro. E a gente escuta o Colin Farrell falando de dentro do carro, mas a gente não vê o Colin Farrell. A câmera, em vez de focar no Colin Farrell falando, ela prefere focar no que ele está falando, ou seja, a cidade ao redor dele, o 18º distrito de Chicago. Então é uma decisão esteticamente interessante, elegante, mas que tem uma função clara a ser executada. Não é mero exibicionismo. A montagem também, ela se destaca desde a sequência de abertura, que é fantástica, que já de cara emerge o espectador dentro daquele universo. A gente acompanha na abertura do filme a preparação dos personagens para um golpe que eles vão aplicar e a execução do golpe ao mesmo tempo e as consequências desse golpe, tudo ao mesmo tempo. Essas três linhas paralelas, ambientadas em três momentos distintos, são apresentadas intercaladas através da montagem paralela e isso nunca fica confuso para o espectador. A montagem do filme ela consegue ser elegante e elaborada, mas sem nunca deixar que o espectador fique perdido no meio da ordem do que está acontecendo cronologicamente. Então gostei muito da montagem do filme também. E além disso, a ambientação do filme, como um heist movie, um filme de assalto, ao mesmo tempo intercalando questões políticas, um tom político e um tom sério, funciona muito bem e é extremamente bem definido pelo Steve McQueen. E para finalizar, nós temos o elenco, que é um elenco inacreditável. Nós temos a Viola Davis, já oscarizada por Fences, e aqui nesse filme ela cria uma personagem que é ao mesmo tempo fragilizada e traumatizada e ferida por tudo de ruim que aconteceu com ela no passado, pelos vários traumas que ela sofreu no passado, e ao longo do filme a gente descobre que esses traumas não são poucos. Então ela tem sim essa vulnerabilidade por conta disso, mas isso não impede que ela seja forte e determinada na hora de executar algumas de suas ações para resolver os seus problemas. A Michelle Williams, a mesma coisa, ela se preocupa com a filha dela, ela tem um sentimento de carinho realmente genuíno pela filha, mas ao mesmo tempo isso não impede ela de ser determinada na hora de executar as suas ações, mesmo que criminosas. A personagem da Elizabeth Debicki, ela também é outra personagem que é interessante porque ela consegue injetar uma pequena dose de humor ao filme, com algumas piadas pontuais que funcionam muito bem, mas sem, em momento algum, abalar a seriedade, a dramaticidade, a urgência do que está em jogo ali. O Liam Neeson tá no filme também, ele faz um ótimo trabalho, é um personagem ambíguo, que a gente nunca sabe direito o que esperar dele. O Daniel Kaluuya, nesse filme que foi indicado ao Oscar pelo Corra, nesse filme ele faz um personagem que é bruto e ele toma algumas decisões que são realmente detestáveis e angustiantes. É mais um filmaço do Steve McQueen e foi uma ótima escolha trazer esse filme para ser o que vai abrir o Festival do Rio em 2018. É isso, o filme estreia dia 29 de novembro, se eu não me engano, e eu recomendo muito As Viúvas de Steve McQueen. É isso, diga aqui nos comentários o que você achou do filme, o que você acha do Festival do Rio agora em 2018, o que você acha do Steve McQueen. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal, acompanha a nossa cobertura do Festival do Rio, que vão ter alguns vídeos a mais ainda aí. E é isso, um grande abraço e até a próxima.